Olá, pessoal! Hoje vamos explorar a rica e fascinante história de Barbados, uma pequena ilha no Caribe que tem uma trajetória única e surpreendente. Então prepare-se para uma viagem no tempo. Barbados, conhecida por suas praias deslumbrantes e cultura vibrante, tem uma história repleta de eventos que moldaram não apenas a ilha, mas também a região do Caribe como um todo. A história de Barbados começa muito antes da chegada dos europeus, com os povos indígenas que habitavam a ilha há milhares de anos. Os Arawakes e Caribes foram os primeiros habitantes da ilha, vivendo em harmonia com a natureza, utilizando seus recursos para pesca, agricultura e artesanato. A chegada dos europeus no século XVI mudaria completamente essa realidade. Em 1536, o explorador espanhol Vicente Yanes Pinzón foi o primeiro europeu a avistar Barbados. Contudo, a ilha realmente chamou a atenção dos britânicos em 1625, quando os ingleses estabeleceram uma colônia. Assim começou a era colonial de Barbados, que se tornaria uma das colônias mais importantes do Império Britânico no Caribe. No início da colonização, a economia de Barbados era baseada na agricultura de subsistência. Entretanto, a introdução do cultivo do açúcar em larga escala transformou a ilha em um dos maiores produtores de açúcar do mundo. Isso teve um impacto profundo não apenas na economia local, mas também na sociedade barbadense. Para atender à crescente demanda por mão de obra nas plantações de açúcar, os colonizadores começaram a importar um grande número de africanos como escravizados. Esta prática cruel e desumana moldou a sociedade e a cultura de Barbados, criando uma população predominantemente africana que desempenhou um papel fundamental na formação da identidade da ilha. Durante os séculos 17 e 18, Barbados prosperou como um centro de produção de açúcar, atraindo comerciantes e investidores de toda a Europa. As plantações se espalharam por toda a ilha, e as cidades começaram a crescer. A capital, Bridgetown, tornou-se um importante porto para o comércio de açúcar e escravos. Mas a riqueza trazida pela indústria do açúcar não era compartilhada igualmente. A sociedade barbadense era rigidamente estratificada, com uma pequena elite branca dominando a economia e a política, enquanto a maioria da população, composta por escravizados, vivia em condições terríveis. Essa desigualdade social gerou tensões e revoltas ao longo dos anos. Um dos eventos mais significativos da história de Barbados foi a Revolta dos Escravizados de 1816, que buscou liberdade e direitos para os africanos escravizados. Embora a revolta tenha sido reprimida, ela destacou a insatisfação crescente da população e a necessidade de reformas. No século XIX, a luta pela abolição da escravidão ganhou força em todo o mundo, e Barbados não foi exceção. Em 1834, a escravidão foi finalmente abolida na ilha, mas a transição não foi fácil. Os trabalhadores ex-escravizados enfrentaram novos desafios, como a procura por trabalho remunerado e a luta por direitos civis. Após a abolição, Barbados começou a se modernizar. As plantações de açúcar ainda eram fundamentais para a economia, mas novas indústrias começaram a surgir, e a ilha passou por um processo de urbanização. A educação começou a se expandir, e novas ideias sociais e políticas ganharam espaço. Em 1966, Barbados conquistou sua independência, um marco importante na história da ilha. O primeiro primeiro-ministro foi Errol Barrow, que lançou um programa de modernização e desenvolvimento social. A independência também marcou o início de uma nova era política, com maior participação do povo nas decisões governamentais. Desde então, Barbados tem se esforçado para construir uma sociedade mais igualitária e inclusiva. A cultura barbadense é um reflexo dessa diversidade histórica, com influências africanas, britânicas e indígenas visíveis na música, na dança e na culinária da ilha. A famosa música Calypso e o festival Crop Over são exemplos do rico patrimônio cultural de Barbados. Outro aspecto importante da história recente de Barbados é seu papel na comunidade internacional. A ilha tem se posicionado como uma voz ativa nas questões globais, promovendo a sustentabilidade ambiental e a justiça social. Barbados também é um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo que querem conhecer sua cultura vibrante e sua história rica. Nos dias atuais, Barbados enfrenta novos desafios, como as mudanças climáticas e suas implicações para o turismo e a agricultura.
Entretanto, a resiliência e a determinação do povo barbadense são notórias, e eles continuam a lutar por um futuro melhor para a ilha. Em resumo, a história de Barbados é uma narrativa de luta, adaptação e resistência. Desde suas origens indígenas até a modernização que ocorreu após a independência, a ilha cresceu e se transformou ao longo dos séculos, e sua história é um testemunho do espírito de seu povo. Esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história de Barbados. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber mais conteúdos como este. Até a próxima!